Então, pessoal, para poder eu dei uma pausa aí para gente poder pra eu tentar resolver aqui o que estava acontecendo. Aí eu percebi que eu esqueci duas coisas que ficaram meio tensas aqui, tá? Na verdade, que eu esqueci. No retornar índice, o número de elementos ele está no índice, né? Ele está trabalhando pelo índice. Então, se eu faço ele menor do que o número de elementos aqui no retornar índice, o que que acontece? Eu vou ter eu não vou percorrer todo o meu vetor, eu sempre vou estar percorrendo ele ainda menos um, né? Então eu vou estar percorrendo ele com um índice menor do que 2, aí eu não estou chegando até o final da quantidade de elementos efetiva que eu tenho dentro do meu algoritmo. Por isso que estava dando problema naquela hora do vídeo, certo? E aí também o tamanho do meu elemento, ele, o tamanho do meu elemento, o que que acontece? Eu tenho que retornar o número de elementos mais um, tá certo? Então, para poder ter o tamanho real do meu elemento, da minha lista. Então, se eu executar agora, o que que acontece? Eu consigo ter toda a saída bonitinha. Então, eu estou aqui, ó. Se eu acompanhar, eu adicionei o 1, tive o tamanho de 1, né? Adicionei o 2, tive o tamanho de 2, certo? E aí depois eu vou fazer o quê? Eu vou retornar o índice de 2, que é o índice 1, né? O índice 1 que foi o último elemento, ele adicionou no 0, depois no 1. Aí eu vou, de novo, vou mandar aqui o tamanho do elemento que está com 2, vou remover o valor 2, né, da minha lista, e aí por final eu tenho de novo o tamanho 1 na minha lista. Então todos os métodos da minha lista, eles estão funcionando, tá? Agora, antes da gente entrar em qualquer outro assunto sobre algoritmos e tudo mais, eu queria fazer uma reflexão com vocês sobre o que é complexidade de algoritmo, né? Para a gente falar um pouquinho sobre complexidade. Porque basicamente todos os tipos abstratos mais simples a gente já viu aqui. Existem outros mais complexos, que nem função hash, mapas e até mesmo árvores, né? As árvores binárias e árvores que não são binárias, que você pode ter múltiplos ramos. Todas essas informações, ou todos esses tipos de dados aí, tipo abstrato de dados, eles ajudam a gente a trabalhar em vários outros tipos de algoritmos, em qualquer outra área de inteligência artificial, de planejamento, seja de qual for, tá? Busca por melhor caminho e todas essas informações. Então, é legal a gente saber as outras estruturas? É, mas eu acho que é bacana a gente trabalhar de uma forma mais linear, onde a gente consegue ver essa parte das estruturas de dados de uma maneira mais, vamos falar, mais simples, né? Então a gente vê os tipos de dados mais simples e depois a gente vai para os outros algoritmos dessas que basicamente a gente vai trabalhar com essas estruturas e por final aí depois a gente faz um apanhado sobre esses outros tipos de estrutura de dados. Tá, ok? Então vamos falar agora sobre complexidade de algoritmos. Então eu vou pedir o auxílio de uma apresentação aqui para a gente poder exemplificar e conseguir fazer isso aqui melhor, né? Então, qual que é a ideia aqui, né? O que é identificar a complexidade do algoritmo? Né, a complexidade ela determina se o algoritmo ele consegue ser resolvido, né? Ou se ele é simples, ele é solúvel de uma maneira simples ou não, né? Eu posso solucionar ele de duas maneiras. Eu posso solucionar ele de uma maneira simples, eficiente, que tenha um bom desempenho, ou eu posso solucionar ele de uma maneira mais complicada, onde eu vou ter um desempenho muito pior, porque eu vou demorar mais tempo ou vou consumir mais memória para poder solucionar o mesmo problema. Nesse caso aqui em específico da complexidade, quando a gente está analisando ela, a gente não fala muito da complexidade de memória, a gente não quer saber se a gente está consumindo muita memória de uma maneira geral. A gente está falando no tempo que a gente vai levar para poder executar a quantidade de instruções que tem no nosso algoritmo. Tá certo?
Então, a técnicas de programação, elas sempre vão auxiliar a implementação, tá certo? Aí é o que eu falei, né? Os tipos adversários de dados, as estruturas de dados que eu estou utilizando, se elas vão auxiliar mais o nosso dia a dia ou não, né? Os métodos de divisão de problemas, como que eu vou fazer a questão, eu vou dividir para conquistar, eu vou fazer uma programação dinâmica onde eu busco valores e eu armazeno esses valores para depois eu encontrar o melhor caminho ou não, né? São coisas assim que a gente que a gente precisa pensar na hora de implementar um algoritmo, tá certo? E a análise ela é sempre feita a partir de uma entrada de N elementos, né? E aí, a partir dessa entrada, a gente entrou no algoritmo, a gente teve essa informação, como que a gente vai processar essas informações? Isso é que é a questão mais importante aí quando a gente está fazendo uma análise de complexidade de algoritmos, tá certo? E como que é feita essa análise, né? Como que a gente pensa para fazer essa análise? Então é o quê? Remover o elemento de um vetor com n elementos, né? No pior caso, ele deve levar o quê? Leva n vezes, né, menos uma iterações, né? A quantidade de iterações que ele leva é n menos 1, porque ele vai percorrer todo o vetor menos uma última opção. Por que que essa última opção não é percorrida? Porque se eu percorrer todos eles, a próxima iteração, que seria o n, ele já sairia fora, ele já executaria a nossa ação. E aí a gente não contabiliza isso porque já vai ser uma operação já direta. Então, esse algoritmo é o que a gente fala que seria um algoritmo onde a função seria uma função que executaria no máximo n menos uma vez, tá certo? Alterar o elemento na posição i do vetor. Então eu já estou falando qual que é a posição que eu vou alterar o elemento, eu só vou trocar o valor dele. Essa troca de informação, tá? Ela é instantânea, ela tem o tempo de uma unidade de processamento. Então é constante. Ela sempre vai retornar o mesmo resultado, que é uma iteração. Uma iteração entre o sistema e o que a gente está trabalhando, certo? E assim a gente vai trabalhando com todos os nossos algoritmos. Mas a gente não analisa assim, tipo, uma função por função, a gente tem que pensar no algoritmo como um todo. Por exemplo, né, vamos pegar o exemplo 1 aqui. Determinar quantas vezes o laço executa. Então eu tenho um contador que é igual a 0. Eu tenho aqui um índice, né, um i, que vai receber um 1. Tá? Ele vai começar com 1. E aí eu vou fazer, ó, enquanto i for menor ou igual a 1000, eu vou exibir o i e vou somar tanto o i quanto o meu contador. E no final eu vou dar um print no contador, tá bom? Esse é o meu algoritmo. Quantas vezes isso aqui vai executar? 1000 vezes. 1000 vezes é o que vai executar, certo? Estou entrando com 1, vai até 1000. Então 1000 vezes eu vou executar esse cara, fora as outras operações aí no meio que tem a constante de 1 que a gente acaba desconsiderando na análise do algoritmo, tá bom? E agora, quantas vezes vão executar esse laço? É o mesmo problema, só que agora eu tenho um n, e esse n é informado por usuário. Então, eu posso executar ele 0, posso executar ele infinitas vezes, tá? Eu posso percorrer infinitas vezes aqui o meu laço. Então, o que a gente faz? Quando a gente tem a gente olha o mesmo algoritmo, alterando essa entrada, a gente vai fazer assim, pô, no primeiro exemplo ele repete 1000 vezes. No segundo exemplo ele vai repetir n vezes, tá certo? Então, a gente pode falar que o número de repetições desse algoritmo, desse exemplo, o algoritmo do exemplo 1 e 2, ele vai executar n vezes, tá certo? Então a minha função a minha função de n ela vai ser sempre igual a n, o resultado dela vai ser igual a n, tá bom? Então essa daí é uma primeira análise que a gente está vendo. No exemplo 2, aqui, no exemplo 3, desculpa, o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou modificar agora o meu i, ele não vai fazer mais de 1 em 1, eu não vou somar ele de 1 em 1. Eu vou fazer ele o quê? Multiplicando ele por 2, sempre por 2,
tá certo? Então, o que vai acontecer? Eu vou executar esse cara aqui 500 vezes, eu vou executar ele metade do tempo. Em vez de executar 1000, eu vou executar metade, tá? E aí, quando eu fizer isso por N, quando o usuário informar, como é que vai ser? Qual que é o valor disso? Tá? Então aqui, se a gente observar que a gente vai fazer, a gente pensar nisso, né, como que fica aqui? O i vezes 2 é a mesma coisa de eu falar que é 2 elevado a i, tá certo? Eu estou invertendo ele, eu estou falando que a quantidade de vezes que ele vai executar é um exponencial de 2, tá certo? Então, sendo assim, o exemplo 3, ele tem 10 repetições, tá? Depois o número de repetições, no exemplo 4, quanto que vai ser? A matemática, ela vai falar para o caso, né, de n encontrado por uma função de log 2, que é o 2 elevado a i, tá certo? A gente vai falar que ele vai executar log 2 vezes n. Consequentemente, o nosso algoritmo ele vai ser um log de 2n, tá? Então, ele vai executar mais rápido do que o primeiro exemplo que a gente viu, que era n, né? Quando o resultado é log 2n, a gente fala que o nosso algoritmo é log de n, tá bom? E aqui, eu tenho um for dentro de um for, né? Quantas vezes eu vou executar isso aqui? Então vamos analisar ele. O primeiro for ele tem n repetições. Tá? Vamos voltar aqui, ó. Eu vou de i igual a 1 até i menor ou igual a n, o número informado pelo usuário. E aí eu vou fazendo o quê? I mais 1. O segundo for, ele é um log de 2n. Veja, porque eu estou fazendo aquela operaçãozinha que eu fiz no terceiro exemplo, né? Do j vezes 2. Dessa maneira, a gente vai combinar os dois fors. A gente tem que combinar o resultado dos dois fors. Então, o primeiro é n vezes o log de n. Então, eu vou ter o quê? A minha função aqui, ela vai ser um n log 2n. Olha só que bacanudo que fica essa coisa aqui, né? E nesse caso aqui, que agora eu não estou fazendo, eu estou fazendo n vezes n, né? Se a gente for olhar aqui o meu i, ele vai de 1 em 1 até n, e o meu j vai de 1 em 1 até n. Eu vou fazer um for dentro de outro for, percorrendo todos os meus dados. Então, primeiro vai até n, segundo até n, né? E aí, combinando os dois, a gente tem o n vezes n, que nada mais é do que o n ao quadrado. É uma função quadrática, tá? Tá legal, beleza, a gente está vendo a matemática toda, mas por que que isso é importante, tá? Porque esse daqui, quando a gente for trabalhar com o algoritmo, a gente vai ver muito a notação do Big O. O Big O, ele determina, tá, qual que é o pior caso do meu algoritmo. Então, no meu pior caso, no pior cenário que existir do meu algoritmo, eu vou fazer o quê? Eu vou levar n vezes o meu tempo. Ou eu vou levar n ao quadrado. Eu vou levar log de n log de n. Eu vou ser constante no meu tempo. Então, eu consigo planejar depois, com esse algoritmo, toda a infraestrutura que eu preciso para poder executar ele num tempo aceitável. E aí eu consigo ter as respostas no meu dia a dia. Ainda mais agora quando a gente está falando de data science, big data, tá? Todas essas coisas aí que estão na moda, né? Na gourmetização da informática e na moda da informática, né? Da computação de uma maneira geral. Então tudo isso daí é importante quando a gente está analisando uma informação desse tipo, tá certo? Então, a notação Big O, a gente só vai falar assim, ó, que quando a gente tem uma função n ao quadrado, a gente vai falar que aquele algoritmo ele é O de n ao quadrado. Essa é a notação Big O. Em vez de a gente colocar a funçãozinha lá, o f da função, a gente coloca o quê? O O, tá? Que é determinado como o pior caso. Então, se no pior caso esse cara é acima de n quadrado, o nosso algoritmo é muito ruim.
ele é muito ruim. A gente tem que sempre tentar minimizar a quantidade de vezes. Até O de n quadrado, né, uma função quadrática, a gente até aceita, né, um algoritmo dessa maneira, porque muitas vezes a gente não tem uma solução melhor do que essa. Mas quando a gente chega num algoritmo onde a gente tem já tipo n a terceira, ou 2 elevado a n, meu Deus, um algoritmo exponencial desse, a gente não quer em espécie alguma trabalhar com isso. Tá? Não queremos trabalhar com isso. Não é essa a ideia que a gente vai fazer. Certo? Então, por quê? Né? Agora, vamos ver. Né? Eu tô falando que é o pior caso e tudo mais, mas vamos ver, vamos analisar aqui os nossos algoritmos aqui, né? Ou a nossa complexidade, como é que eles ficam. Né? A gente tem algumas grandezas aqui que a gente pode determinar, que a gente pode brincar, que é a logarítmica, tá vendo? Que é log de n, tá? Essa é a logarítmica. A gente tem a linear, que é n, então depende da quantidade de números, então esses aqui são os big O's que a gente tem. A logarítmica linear, que é n log de n. A quadrática, que é n ao quadrado. A polinomial, que é um n elevado a k, 3, 4, 5, 6, 7. Tá? A exponencial, que essa daqui já está fora de... Ter um algoritmo que é exponencial não é legal. Ele vai estourar a memória, vai... Esse daqui não dá certo, tá? Não vai. Que é 2 elevado a n. E o fatorial. Cara, fatorial... Né, acima, primeiro que já calcular fatorial acima de um fatorial de 64, até menos, se eu não me engano, já estoura o limite de capacidade de memória que a gente tem de escrita. Né? A gente já extrapola a arquitetura de 64 bits. A gente precisaria de uma arquitetura de 128 bits, um processador de 128 bits que nem existe ainda no mercado. Olha só como que é a situação, para vocês entenderem um pouquinho do que seria um algoritmo fatorial, como que isso não iria ajudar em nada a gente, tá certo? E aí, para vocês terem como que é o crescimento de cada uma delas, aí a gente consegue ver, tá vendo? Nessa linha azul aqui mais escura, ela é o nosso n, né? Então ele vai crescendo, né? Conforme o número de elementos. Isso daqui a gente está falando que são 5 elementos. São 5 elementos, tá certo? Para a nossa função aqui, a saída da nossa função. Então, a gente começa com um elemento e vai até 5 elementos para você ver que depois já fica até difícil da gente ver o fatorial, que é esse amarelo, tá vendo? Depois ele chega uma hora que ele fica reto, na vertical, e não adianta, qualquer n que você colocar, ele vai para o infinito e não tem mais o que fazer, tá certo? E aqui a gente tem a cinzinha aqui mais embaixo, aqui é o n quadrado, então 5 ao quadrado é 25, né? Então, vocês verem o tempo que eu vou processar aí, tá? O n log n, o n e o log de n. Se você chegar no algoritmo log de n, cara, já publica. Publica porque, cara, empresas que nem Google, Facebook, Microsoft, Apple, todas vão querer você. Tá? Encontrar um algoritmo log de n é muito, 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 muito difícil. Mas é bem legal quando você consegue chegar a algo próximo. Se você já chegou no n log n, você já dá graças a Deus, porque você não tem um n quadrado, né? Se você conseguir um n, já é bem bacana, né? Então a gente tem umas coisas assim. E a gente vai falar sobre busca daqui a pouquinho. E na busca, vocês vão ver que a gente já trabalha com um algoritmo que todo mundo usa desde que foi criado, e não tem um algoritmo melhor para isso, que é a busca binária, tá certo? É bem legal isso daí, tá certo? Então, vamos ficando por aqui. E a gente já volta para falar de busca. Eu vou só tomar uma aguinha e a gente já volta aí para poder falar da busca. Valeu?